Bom, gente, então vamos começar. Nós vamos precisar aqui de uma vez no tecido e mais uma vez no plástico cristal, de 19 por 13. E vamos precisar também de uma vez no tecido, uma vez no plástico leitoso, de 19 por 22, tá? E vamos precisar também de um zíper para a gente fazer o fechamento dessa peça. Então, nós vamos começar colocando o zíper. Nós vamos posicionar na parte onde tem 19, eu vou posicionar aqui, o meu zíper também tem 19, tá? O tamanho dele 19 centímetros. Vamos posicionar frente do zíper com frente do tecido principal, dessa forma. E aqui onde tem 19 centímetros, vamos passar uma costura prendendo o zíper nesse tecido. Bom, então eu fiz a costura aqui prendendo o zíper, tá? Ficou dessa forma. Agora eu vou colocar a outra parte menorzinha, também aqui vou prender no zíper. Então eu vou colocar agora nessa outra extremidade do zíper. Vou pegar frente do tecido de 19 por 13, com frente do zíper também. Vou posicionar assim e vou passar uma costurinha pé de máquina aqui bem na pontinha, prendendo então o zíper nesse tecido. Gente, então prendi aqui o zíper, né? Ó, ficou dessa forma, tá? Um tecidinho para cada lado. Agora nós vamos colocar o plástico na parte de trás. Nós vamos pegar aqui o verso do zíper e vamos colocar o plástico na parte de trás do zíper, posicionar dessa forma e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer uma costura aqui, de maneira que fique de um lado o tecido e do outro o plástico, tá? Vamos passar uma costurinha pé de máquina, prendendo então o plástico na parte de trás. Bom, então eu costurei aqui, vai ficar dessa forma, tá? Vai ficar assim. E aí nós vamos colocar o outro plástico do outro lado. Nós vamos pegar aqui a parte de trás do zíper novamente, só que o outro lado, né? Vamos posicionar o plástico dessa forma e vamos passar uma costura, prendendo então o plástico assim nessa parte de trás aqui do zíper. Bom, gente, então ficou assim o zíper aqui no meio, tá? E os tecidos de um lado, o plástico leitoso do outro lado. Se quiser fazer com plástico cristal, também dá, tá, gente? Eu tô usando esse aqui porque ele é mais macio e é o mesmo plástico que eu usei pra fazer os absorventes, tá? Então, agora nós vamos fechar a nossa bolsinha. Nós vamos trazer assim, dessa forma. Vamos acertar bem direitinho aqui, deixar um sobre o outro, dobrado dessa forma. Posicionando aqui bem certinho a parte de trás, ó, tá? Nós vamos alfinetar. E aí agora, assim, nós vamos fechar ela com viés aqui nessa circunferência. Bom, então eu vou usar aquele viés pronto, tá? Que a gente compra ele já prontinho. E vou fazer o seguinte, eu vou começar por essa parte aqui de cima, tá? Onde não vai ter o viés, onde já tá o acabamento bonitinho, né? Vou começar por aqui. Então, eu vou abrir o viés e vou abraçar dessa forma a parte de trás ali, ó. Passar um pouquinho, um pedacinho da parte de trás. Vou levar lá pra trás e vou começar a costurar fazendo toda a volta, num pezinho de máquina. Quando chegar aqui, eu vou tirar e vou dar uma giradinha para fazer o contorno ali, a volta, ó. E vou dobrar dessa forma, vou dobrar para lá. Assim, tá? Vou fazer um cantinho assim e vou continuar costurando reto na parte de baixo. Quando chega aqui, eu corto o excesso e vou novamente colocar pra trás um pedacinho e vou continuar até o final. Bom, então, feito toda a volta desse lado de cá, eu vou virar, ó, dessa forma, tudo lá pro outro lado. Todo o viés eu vou virar pra lá. Vou abrir dessa forma assim, ó.
tá? Agora, a gente vai virar a peça e vamos costurar do lado oposto. Vamos dobrar essa pontinha pra cá. E aí, no momento que a gente fizer isso, vai ficar perfeito dos dois lados. E aí, agora eu vou continuar costurando desse lado de cá. Bom, gente, então vai ficar assim, ó, nossa pecinha. Depois que eu coloquei o viés aqui, nessa volta. Na parte de dentro, então, ele ficou com plastificado, tá? E na parte de fora, o tecidinho de algodão, tá? Agora, nós vamos colocar aqui uma alcinha pra ficar melhor, pra gente colocar na bolsa, tá? Precisar de 40 centímetros por 4, uma tira. Eu tô usando a tira do mesmo tecido. Eu vou dobrar essa extremidade aqui pra dentro, dessa forma, tá? E vou passar a ferro pra vincar bem. Depois eu vou pegar a outra extremidade, vou fazer a mesma coisa. E por último, nós vamos dobrar no meio, assim. Aí, antes de nós costurarmos a nossa tirinha, a gente vai colocar o ilhós aqui, tá? Já coloquei, então, o ilhós, eu usei o balancinho pra colocar esse ilhós, tá? Então, agora nós vamos, primeiramente, antes de costurar, a gente vai passar por dentro do ilhós, ó. Depois que nós passarmos aqui dentro, aí sim, nós vamos pegar a parte onde não tem as dobras, ó, a parte dobrada vai ficar pra fora. Dessa forma, ó. Vamos unir assim. Ó, a parte dobrada ficou pra fora, tá? Ó. E aqui a parte de dentro não tá dobrado. E eu vou passar uma costura pé de máquina unindo essas duas extremidades aqui. Feita essa costurinha aqui, ó, tá? Agora sim, eu vou dobrar dessa forma todo ele. E aí, eu vou levar na máquina e vou costurar bem na beiradinha e vou fechar toda essa lateral, em todo o círculo, tá? Vou pegar aqui então, ó, vou dobrar pra dentro assim. E vou costurar. Então, ficou assim, gente, a nossa peça, a bolsinha aqui, com a parte de dentro plastificada, tá? E aí, a gente pode, tranquilamente, colocar aqui os nossos absorventes sujinhos e trazer para casa até nós podermos lavarmos eles, tá bom? Vai ficar assim. Aí, vocês podem vender a bolsinha já com os absorventes, né? Dá para colocar até 4 absorventes aqui nesse tamanho de bolsinhas. Tá bom, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.